Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 25 de maio de 2025, 9 horas 39 minutos da manhã, domingo. Tudo bem com vocês? Hoje, quando acordei, Deus começou a me incomodar para entregar recados. Me levou em Eclesiastes 11, versículo 1 ao 10. O título é Façamos o que é bom no tempo oportuno. 11:1 diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eu vou começar esta pregação tentando resumir o máximo possível, mas deixar bem claro que a palavra de Deus é metafórica, por isso ele é transcendental. A Bíblia não muda, mas a unção da Bíblia fala no passado, no presente e no futuro, com fatos materiais
emocionais e espirituais. Por isso ela é escrita para ensinar as pessoas a sentir a presença do Espírito Santo e não querer pensar para entender, mas reconhecer que a nossa inteligência é limitada e o amor de Deus nos carrega no colo para ensinar a conhecê-lo a cada dia. Por isso ele dá o livre-arbítrio, controla o crescimento sustentável da fé, numa transição de milênios, para que, no momento certo, ele venha buscar o fruto do Espírito que ele plantou no coração do homem. Por isso, ele criou o ser humano à sua semelhança, soprando do barro, e deu alma. E criou a natureza, os animais, para servir ao homem. E o único ser que tem alma é o ser humano. Por isso, a grande obra de Deus é salvar almas. Numa terra, barro, chamado carne, que conforme dá frutos do Espírito, vai se tornando invisível e eterno. Nasce de novo no Espírito. Quem carrega no colo é uma igreja invisível chamado amor de Deus, que representa o corpo de Cristo, onde a cabeça é Jesus, a costela, que a mulher representa a igreja, mãe, e os pés é o Adão convertido, que representa José, porteiro, para Maria engravidar do Espírito Santo e gerar Pentecostes de avivamento, multiplicação de pães e peixes no deserto da alma, para que o Rio Jordão se abra na escada de Betel e o Espírito Santo transforma o travesseiro de pedra de Jacó numa experiência pessoal única de alegria interior e a certeza de que o céu está aberto e Deus só precisa que a pessoa se coloque na presença dele como uma criança que quer conhecê-lo. E assim Deus ensina a cuidar das coisas que Deus fez. Matéria. Por isso, para curar a carne física, Deus mostra a tua alma. Para curar a tua alma emocional, Deus revela o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele revela o Espírito que não é santo, para te ensinar a se lavar, se curar e ter fé, para esperar os frutos sadios e entregar em oferta suave em orações anônimas para Deus, para ele entregar para o próximo. Por isso, o Espírito Santo está entre nós. Por isso, o dinheiro da terra é coisas. Dinheiro do céu é amizades. E às vezes você precisa perder dinheiro, mas não perca o amigo, mesmo que ele seja o teu inimigo. Para que o Espírito Santo possa se alegrar de você salvar uma alma
está cheio de ódio, rancor e paralítico à beira do caminho, vivendo de esmolas que devoram a identidade e a autoestima. Pois a obra de Deus é simples. Procura pessoas que querem ouvir a sua voz, não com sons, mas com sentimentos. E ele só vai falar, ou a pessoa só vai ouvir, se priorizar a criança de 0 a 100 anos que há dentro dele. Por isso, ser inteligente é fácil. O difícil é ser humilde. Por isso, o foco dessa mensagem que Deus colocou aqui é semente, repartir sementes. Então você dá uma fruta, ensina a pessoa e dá condições para ela cultivar a semente, para que você coma um prato de comida e gere pelo menos 2. E assim, você vai entender o que Deus está falando com você no tempo certo. Por isso, a igreja atual, Deus revela no relógio da Bíblia, que representa a igreja de Laodiceia em Apocalipse. É uma igreja moderna, rica, só que ela é morna, porque ela é uma igreja política, ecumênica. Quer ficar bem com o próximo, dando bom dia de hipocrisia, mas não respeitando o próximo, orando, para que a pessoa tenha a consciência de que Deus é real e para ouvir a voz de Deus não precisa de nada, apenas pedir ajuda a Ele e esperar Ele ajudar. E a igreja que Deus vai buscar na terra chama-se Filadélfia. Filadélfia é você que está ouvindo esta gravação, aonde chegar esta gravação. A igreja Filadélfia é a igreja criança, é aquela que está no céu. A igreja pura, um bebê. É o conservadorismo materno, que volta a 10 graus o relógio de Acás, para curar a lepra de Naamã. Procura na Bíblia, pesquisa sobre Naamã. Era um general leproso que tomou 7 banhos no Rio Jordão e se curou do orgulho da inteligência. Quem levou Naamã a se curar foi a sua serva israelense. Por isso, uma criança mostrou para Naamã que em Israel havia um homem de Deus que tinha poder para curar a lepra. Por isso, eu vou começar a introdução desta mensagem, enfatizando que nas pregações anteriores eu falei claramente sobre a minha vida, o voto que eu fiz, não para ostentar vanglória ou criar escadarias de indulgências para dificultar a nova geração de crer que possa ouvir a voz de Deus online. Mas para mostrar para você que está ouvindo que eu não estou mais aqui. Eu sou um carteiro. Eu sou missionário do tempo. Deus aceitou meu voto. E o voto que eu fiz foi que da terra não queria mais nada, mas que ele me ajudasse a não querer. E se eu atrapalhasse, que ele tirasse a minha vida. Mas o dia que eu enganar meus filhos ou filhos dos outros, que ele tire a minha vida. Pois a minha vida é cheia de defeitos, inclusive de mau hálito, exatamente para afastar qualquer tipo de idolatria da carne.
porque eu sou apenas um carteiro, entregando recados para endereço certo sem abrir envelope. E o recado que eu tenho para entregar para você, que está ouvindo esse áudio. Você é a menina dos olhos de Deus. Isso não é pregação de autoajuda para deixar você manhoso e populista na fé. Mas é para te dar fé. E Deus te conhece mais do que você mesmo se conhece. Por isso você está vivo. Porque Deus não desperdiça vida, não desperdiça alma. E você tem uma alma. E a função da vida na Terra é o arrebatamento. Levar de volta para casa no céu, é onde Jesus vem no final dos tempos. Para aqueles que querem o céu, querem o Espírito Santo. E ele permitiu o livre-arbítrio e o Espírito, que não é santo na Terra. Você que decide. Mas depois de você saber claramente onde é que está Deus e onde está Satanás. O Espírito Santo está dentro de você. Ele colocou uma amostra grátis dentro do teu coração, para que você tenha um discernimento de qualidade. Ele permitiu Satanás na terra, no jardim do Éden, para contaminar a libido, para que haja um processo do ser humano de aprender a ter anticorpos de convivência, para não idolatrar nada da terra, para poder ser leve, invisível e usado por Deus. Por isso o Espírito Santo é invisível, mas precisa de alguém visível. E se não precisar de não tiver pessoas, ele usa uma jumenta para falar. Ou usa a natureza, os fatos, o tempo, as revelações, as profecias. E para atualizar a pregação, acompanhe as últimas, mais recentes eu mencionei. PT, corrupção na política. Eu mencionei o Papa, corrupção na religião. Eu mencionei Reinaldo Azevedo, corrupção na mídia. E eu mencionei futebol, lavanderia, dinheiro de drogas. Eu mencionei Daniel Alves. Jogaram uma casca de banana para ele. Ele comeu a banana, zombando da casca de banana. A cúpula do inferno ficou irado e fez um filme em cima do Daniel Alves. Colocaram uma casca de banana no caminho dele. Plantou uma jovem aliciada, criou um filme, colocou no ventilador e faz o povo idolatrar racismo. Por isso, Satanás, ele se revela se achando onipotente, onipresente e onisciente. Deus permite e revela onde Deus está e onde Satanás está. Por isso, quando eu falei que Deus ia usar o Reinaldo Azevedo, como está usando para revelar o que ele esconde, que ele é mais uma vítima de sistema. E o que ele faz? Ele ostenta informações sequestradas. Então, ele faz um terror de chantagem para aqueles que querem denunciar quem o patrocina. Porque os grampos hoje não estão em microfones ou câmeras vendidos na China. São chips implantados dentro de pessoas. E tem muita gente boa com chips e não sabe. São microfones e ouvidos ambulantes. Então, Satanás coloca microfone dentro de pessoas, vai para uma central e controla artrites de convivência. Destrói casais, famílias, igrejas, países. E fabrica espiões físicos para tirar o foco. Enquanto que o grande espião
é a inteligência de macrosistema, que controla política, religião, economia e mídia, usando o teatro audiovisual, para que a pessoa não use os 5 sentidos que Deus deu. Por isso, muitas pessoas com problemas de surdez desenvolvem uma sensibilidade além do que apenas ver para crer, porque consegue discernir as intenções de quem fala, não apenas pelo tom de voz, mas pelo aroma que sai da alma da pessoa, se é sinceridade ou hipocrisia. É bem o bebê. Ele dorme no colo da mãe, mas ele sabe quem é a mãe, sem saber falar, porque ele sente. Por isso que eu disse que a próxima presidente da República vai ser a Gisele Bolsonaro. Só que antes disso, você vai ver agora o show do macrosistema para tentar barrar a Gisele Bolsonaro. Então vai se levantar como um Titanic para dizer que ela não vai ser a presidente da República. Só que Gisele Bolsonaro representa o grão de mostarda da fé da Igreja Mãe, que tem a força da fraqueza, da consciência do temor do Senhor. Agora eu vou passar para vocês a mensagem que Deus deu. Quando Deus deu o projeto, deu em 3 etapas. 1,99, que era para mim aprender a viver do pouco, que ele queria ensinar não é a ganhar dinheiro, mas aprender a viver do pouco. Para não ficar devendo nada para ninguém. Segunda etapa. Home office, porque eu tinha que ser missionário, eu tinha que viver do 1,99, a partir do 1,99, que é o dinheiro samaritano. Por isso mandou renunciar ao mendigo que mandaria o dele. Mas ele mandaria semente como grão de mostarda, que aprendia a multiplicar. Não em terra física, no coração do próximo. Por isso, fazer amigos. Não com hipocrisia, mas pela sinceridade. Mas tendo anticorpos de convivência. Manter a distância para não idolatrar ninguém, nem ser idolatrado. E a terceira etapa é o avivamento. É quando Deus redistribui a renda da autoestima para os últimos que ficaram à deriva na beira do caminho. É um neocapitalismo. É um comunismo com temor do Senhor. E é um capitalismo que não deixa ninguém para trás. É um novo dinheiro. Que é a oração anônima. E a terceira etapa do projeto são 12 músicas. Pregação de 12 apóstolos. De geração em geração chegou até nós para anunciar o arrebatamento. Final dos tempos. Então agora eu vou passar para vocês a metáfora dos 12 apóstolos. Então eu vou colocar 12 pontos para resumir o projeto Filadélfia. 1. Empregos físicos para terapia ocupacional e redistribuição de renda e autoestima. Eu vou colocar agora 3 pontos chaves do emprego que Deus vai abrir. 1. Avó viúva que cuida de netos. 2. Esposa de Uber, moto e carro. 3. Esposa ou marido inseguro que algema com ciúmes dentro de casa. São os 3 pilares de Deus para resgate da 100ª ovelha. Já foram 4 itens.
Quinto item: 10% das vendas da liquidez, dividido por igual em cada célula montada, para gerar esperança e alegria de investir e participar. A primeira pessoa que vai fazer propaganda da lojinha, garagem, vai ser o próprio funcionário. Vai falar bem da empresa que trabalha. É igual brasileiro falando bem do Brasil e não falando mal do Brasil. 6. 2 canais de vendas, um com 100% de lucro e o outro com desconto de 50% para 20 peças. O que seria isso? Para abrir um produto que tenha condições para a pessoa abrir loja em garagens por 50% de desconto, ou que priorize o produto artesanal, ou lojas virtuais por 50% de desconto. Ou seja, a pessoa pode abrir a loja que a minha filha tem na internet, comprando nesses pontos com 50% de desconto. Ou comprando na loja que eu tenho aqui na garagem, com 50% de desconto. Eu só vou dar um exemplo para você, tá? Um conjunto de moletom adulto, flanelado, conjunto bom, não é moletinho, é moletom bom, adulto, tamanho G. Nós estamos vendendo aqui na garagem a blusa por 150 e a calça por 120. Só que se levar 20 peças, que pode ser qualquer outros produtos, é metade do preço. A calça sai R$ 60 e a blusa sai 75. Só que para fabricar uma calça de moletom G por R$ 60 e ter lucro, você precisa saber costurar. Então eu vendo só minha mão de obra de costura. Porque o moletom você vai gastar mais ou menos R$ 50. R$ 15 em mão de obra de costura. R$ 65. Então é um produto compactado, que não tem concorrência na terra, porque vai envolver a pregação do projeto, que é a alma do produto. Por isso, quem comprar e usar vai ser curado da alma. Porque é um som disso daqui, porque o projeto não é meu. Bom, já foram 7 itens, né? O 8º item. Essas lojas são consultórios para a cura de almas, através da unção que Deus envia para harmonizar carícias reprimidas. Essas pessoas vão receber de Deus dons. 9º item. A origem da carência é a libido, que Deus permitiu no Jardim do Éden. E o estímulo para a reciclagem é a vontade de tomar 7 banhos no Rio Jordão, Naamã. Pesquise Naamã. Para aprender a jejuar de si mesmo, para ter autoridade para expulsar demônios que entram na família e às vezes leva 4 gerações para sair. 10º item são chips, que eu já falei. São microfones ambulantes implantados em pessoas. Por isso você vai ter que pegar para pessoas com chips. Então você tem que desviar da cabeça da pessoa, porque às vezes ela pula ponto. Às vezes ela te ouve, daqui a pouco alguém fala no ouvido dela e ela já não consegue pensar direito. Você tem que ter paciência com pessoas enfermas. Então, como você vai fazer isso? Entregar para Deus tirar esses chips. Só Deus para tirar. 11. A ostentação de informações sequestradas para criar o medo da contestação. Isso daí são gigolos. Só um momento, eu vou parar um pouco e dou sequência em seguida. Só um momento. Vou dar sequência agora na gravação do dia 25 de maio de 2025, em que a gente está falando sobre Eclesiastes 11, versículos 1 a 10.
Eu parei no 11º item, que é ostentação de informações sequestradas para criar o medo da contestação. Representa bem o gigolô. Ele alicia vulneráveis e depois obriga a prostituir-se, repassando informações plantadas, e se não obedecer, ele cria terror atingindo a família. E a pessoa obedece, virando um kamikaze. Essa é a técnica de Satanás. Ele ostenta terror para dizer que ninguém pode com ele. Por isso, agora, o estágio do projeto é aumentar a voltagem do turbo do céu. E aí você vai ver motor com defeito, vai estourar o motor. Vai vomitar o que esconde, demônio manifesta. Se o motor estiver em dia, vira um caça hipersônico, vira missionário do tempo. 12º item. Filadélfia é aprender a viver do pouco para poder distribuir e reciclar, gerando confiança para nascer de novo no espírito. Muita gente quer investir no Brasil, mas não investe por quê? Corrupção no poder. Por isso, Deus vai levantar agora no Brasil, através da Gisele Bolsonaro, uma confiança mundial. Por isso, o dinheiro não vai ser problema para o Brasil. O problema vai ser a Gisele Bolsonaro e aqueles que eu já mencionei aqui, ajudá-la a colocar um portão nas fronteiras do Brasil, como Trump fez, para filtrar aqueles que vão participar da estrutura interna de Brasília. Por isso Deus mandou abrir a lojinha aqui em casa, 2 anos, 3 anos atrás, mas colocar um filtro, portão fechado, atende por campainha. Entra quem Deus traz, mas internamente só entra quem Deus mandar. E o sinal que Deus dá quando entra cupim é que ele breca as vendas. Então tem que tirar o cupim. Tem pessoa boa que foi contaminada. Tem que tirar fora e fazer fazer um jejum para limpar o ego. Interesse materialista. Por isso vai definir muito claramente quem quer Deus e quem quer coisas de Deus. Nós estamos agora provocando o inferno para que você, que precisa ver para crer, você vai ver demônio manifestando. No mundo inteiro, você vai ver. Só que você vai ver Deus revelando. Por isso que eu falei, vai morrer muita gente, como Judas. Só que Deus vai levantar muitos pastores, como Pedro. Em cima do muro ninguém fica mais. Porque Deus vai revelar o que você esconde. Por isso a obra é simples e objetiva. Deus não mudou e nunca mudará. A palavra de Deus é eterna. Ele é Deus. Não queira entender, nem queira fabricar deuses. Você vai para o inferno. Só que você só vai descobrir depois que você está lá. Da mesma forma, você só vai para o céu depois que você estiver lá. Você vai crer depois que você... Enquanto em vida, é bom você deixar um recado para Deus. Peça ajuda a Deus para ser humilde, para aprender. Porque é muito fácil encher a cabeça de informações e se achar inteligente. O difícil é descer para reciclar e colocar coisas novas. Por isso, Naamã, leproso, um general. Por isso, o Bolsonaro está enfermo. Agora chegou a vez da Gisele Bolsonaro.
Por isso que eu falei para você, ela está preparando o caminho para quem? Nicolas Ferreira. E junto com o Nicolas vem na sequência quem? Uma nova geração. Eu vou não ser muito longo, porque vocês estão acostumados a mensagens rápidas, né? Mas eu coloquei aqui pontos chaves para meditação. São 12 itens que têm lição de casa para a vida toda. Por isso, depende de cada um, o estágio de cada um. Eu vou repetir os 12 agora, resumindo. 1. Empregos físicos e terapia ocupacional para redistribuição de renda e autoestima. 2. Emprego para avó viúva que cuida de netos. Porque os jovens hoje fabricam filhos sem saber o que fazer depois. Porque estão doentes pela uma mídia contaminada. Não sustenta casamento. 3. 3 mulheres pedindo socorro. Né? Primeiro, o item 3 é a esposa Uber, de moto e carro. São pessoas que estão na ponta da linha do subemprego, sobrevivendo até que quebra uma perna ou é assaltado. 4. A esposa ou o marido inseguro, que algema famílias com ciúmes, cadeados internos que impedem o crescimento sustentável da convivência e reciclagem de discernimento do presente. Quinto item, 10% dividido, 10% da liquidez, né? Dividido entre todos os funcionários, desde os faxineiros até a costureira, o balconista. Quer dizer, 10% dessas franquias que nós vamos abrir. São casas bem próximo da casa da idosa e transformar essa casa um kit de uma mesa de 4 pés. Produção, criação, venda e pregação. Para gerar esperança e alegria de investir. Tem muitos japoneses que vão para o Japão trabalhar de dekaseki. Dekaseki é fazer serviço que o povo japonês não faz. Para ele sobrevive, mas para a geração depois dele fica preso numa classe social de subemprego. Para ele conseguir uma ascensão profissional, se ele morar no Japão, é difícil. Mesma coisa que a pessoa mora na favela. Estava morrendo de fome, foi parar na favela, trabalhou, começou a ganhar dinheiro, comprou um monte de casa na favela. Tem dinheiro, tem carro, tem tudo. Até compra casa depois fora da favela. Só que os filhos vão ter grande dificuldade para uma integração social, porque vai vir com traumas de um ambiente de subemprego, em que a carne é vendida como açougue. Sexto item. Nesses pontos, esses canais de vendas, vai ter 2 produtos. Tem o produto normal, com 100% de lucro, e tem um produto com 50% de lucro. Aliás, com 50% de desconto. O produto normal, 100% de lucro, é o produto normal de quem fabrica e vende. Tem preço, tecido, mão de obra e diluição de aluguel, funcionários. Quando você dá 50% de desconto, você está abrindo um produto para quem quiser revender. E aí o único lucro que você vai ter é a tua mão de obra de costura. Então, teu produto fica mais competitivo que qualquer produto chinês em dumping, porque esse produto vai ter alma. Esse produto vai ser vendido para a própria China. 7. Estoque para lojas, garagens de produtos artesanais e lojas virtuais. Ou seja, numa garagem dessa vai ter uma central que vai ter pronta entrega para alta produção.
Se numa Graça Dash passar sei lá, uma faculdade que quer 2.000 camisetas para daqui uma semana, tem uma central de produção, é onde nós vamos administrar, que vai poder atender demandas de peixe grande e peixe pequeno. Porque nós estamos. Deus mandou se preparar para 10.000 camisetas nessa garagem e 100.000 a 100 quilômetros de São Paulo. Tá? Pela fé já está montada. Deus só está segurando para mostrar as pessoas que vão participar. Ou seja, vai ter um produto imbatível, tanto no meio capitalista quanto no meio comunista. Tá? Porque vai priorizar dons espirituais. E dom você não compra, é Deus que dá. Você vai ter que enxergar a alma das pessoas que vão trabalhar internamente. E se entrar doente, Deus breca as vendas para reciclar. Oitavo, são lojas consultorias, na verdade. São igrejas invisíveis, tá? São igrejas sem placa, para libertar pessoas que estão traumatizadas com a igreja que só pede dinheiro. Essas consultorias é para a cura de almas, através da unção que Deus envia, para harmonizar carências reprimidas, tá? Que a doença das pessoas é a libido, que Deus permitiu. Essa é a carência. Porque sem carência não há movimento. Por isso cabe ao ser humano transformar, não é copiar, é transformar a carência reprimida num turbo, mas com motor em dia, aí vira um caça. Então, o combustível da vida é a carência da libido. Só que se você não alfabetizar com temor do Senhor, que vão valores que priorizem família, Satanás faz a festa. E aí o mundo vira o que está. Permissão de Deus. Por isso agora vem um portal, que é um filtro. Por isso, para entrar na escada de Betel, não é comprando. É Deus abrindo o Rio Jordão. Por isso, Naamã, que tinha o Rio Jordão. Naamã era um general leproso, sírio, que tinha rios mais limpos lá na Síria do que o Rio Jordão. Ele falou, não posso tomar banho aqui nesses rios aqui, que é mais limpo. Não, ele falou, tem que ir lá onde está Eliseu. E quando chegou lá, Eliseu falou, manda ele tomar 7 banhos aí. Nem atendeu ele. E ele foi lá com um monte de coisa, dinheiro, sei lá, para comprar, né? Meditem na mão depois. Nono item. É o que eu já falei. A origem da carência é a libido. E o estímulo para a reciclagem é a vontade de tomar 7 banhos no Rio Jordão para aprender a jejuar de si mesmo. Então, os jovens precisam de um estímulo para poder se limpar, se purificar, se santificar. Não é religião, mas é a alegria de conhecer alguém que é puro, que é o Espírito Santo. Uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E aí a pessoa vai ter prazer em se santificar. Não para ostentar, branco de fora para dentro, mas branco de dentro para fora. Por isso, a primeira coisa que ele vai aprender, perdoar quem te trai. Porque você vai ver uma visão de almas e não uma visão de coisas, de carne, pessoas. O 10º item são chips, são os microfones ambulantes. Aqui entra o ponto que na Bíblia fala sobre os chips. Por isso eu estou falando sobre o final dos tempos. Só que nada feito por Satanás, Deus não possa curar. E a doença mais difícil para curar é essa daí, dos chips. Porque a maioria das pessoas já estão com chips. Esses chips são microfones implantados para, através da pessoa, ouvir a conversa dos outros. Por isso, o que mais Reinaldo Azevedo faz é show de colocar no ar diálogos de pessoas. São chips.
implantado em pessoas. Mas ele faz isso para quê? Porque manda fazer. Para quê? Para fazer um show de terror, para a pessoa ficar com medo de denunciar. Por isso Deus permitiu exatamente para revelar quem está por trás de tudo isso, que é Satanás. E como ele se camufla? Ele sempre mostra onde ele passou, mas não revela onde ele está. Por isso Deus está revelando onde ele está agora, nesse momento. Você vai ver ele se manifestar. Você vai ver a manifestação dele, porque vai falar tudo aquilo que eu estou falando aqui com vírgulas. Fazer de conta que é amigo, mas exatamente para confundir quem ouve. Ele pega a Bíblia, copia tudo, só muda, só o finzinho. É igual o Testemunho de Jeová, Adventista. Ele distorce com pequenos detalhes e engana a pessoa simples com intenção boa, mas neófito. Neófito é aquele que está aprendendo as coisas de Deus. Não tem escola com Deus. Agora, essa minha, entre aspas, ostentação de sabedoria, de dons, não é para você, jovem que está ouvindo, achar que é impossível ouvir a voz de Deus. Isso tudo é só para te dar fé, que você é mais importante que nós, porque eu sou carteiro. Filadélfia é você que está ouvindo. Principalmente você, jovem. Você é Filadélfia. É você que Deus vai levantar. A minha parte é até aqui. Eu estou com 63 anos. Eu estou entregando o que eu vivi para que você vá mais longe. E mais longe é ser mais simples do que nós. Porque eu fui pela dor. Você não precisa ir pela dor. Basta crer em você, crer em Deus. Continua simples e criança dentro de você, mas saiba que está vivendo num mundo cheio de raposa, muito esperto para roubar a pureza, né? Mas fica em paz, confia em você, fala com Deus. 12º item é Filadélfia. O ponto-chave está aqui. Filadélfia é aprender a viver do pouco para poder distribuir e reciclar, gerando confiança para nascer de novo no espírito. Esse 12º item você vai ver acontecendo no Brasil. O mundo vai descarregar dinheiro no Brasil, mas não em qualquer empresa. Vai descarregar dinheiro no governo brasileiro, depois que Deus fazer uma faxina lá em Brasília. Tá? Por isso a importância da Gisele Bolsonaro e pessoas que Deus vai colocar junto dela para ajudar a fazer a faxina. Porque se entrar a raposa para tomar conta de horta, vira esse show aí de corrupção de caixadores de dinheiro de empresa estatal, né? Por isso, quando a Gisele Bolsonaro foi tocada por Deus para ajudar pessoas com problemas da surdez, Deus vai levantar ela agora para mostrar para as pessoas que as pessoas estão surdas. Ouve muita fofoca, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Por isso agora os últimos vão ser os primeiros. Mandou para Foz do Iguaçu, coração da América Latina, resto de dinheiro de primeiro mundo, e vai ver agora que só no coração de uma criança de 0 a 100 anos tem poder para pegar um grão de mostarda de fé e multiplicar pães e peixes para o mundo inteiro, sem precisar massificar religiões ou construir igrejas cheias de espelho, câmeras e tecnologia. Não precisa de nada. Basta falar com Deus. Deus manda chuva serôdia do avivamento para o mundo inteiro. Por isso agora eu estou entregando para vocês comida mais sólida, mais profunda, mais perigosa, mais pesada, mas ao mesmo tempo muito mais simples, para que caiba em qualquer coração, em qualquer tempo, em qualquer momento da sua vida. A Bíblia é metáfora para você que está pedindo ajuda a Deus para gerar emprego para essas 3 pessoas. A avó viúva que cuida dos netos, esposa de Uber, esposa ou marido inseguro que algema com ciúmes, famílias presas dentro de casa em apertamentos com condomínios contaminados. E aí não conseguem pôr o pé na rua e faz do cachorro uma terapia ocupacional para dar bom dia para os vizinhos. Por isso é mais fácil conviver com quem não fala, por isso o cachorro. Mas lembre-se,
Animais não têm alma. E o que Deus vem buscar é almas. E para você resgatar almas, você tem que estar no Espírito. Pense nisso. Fala com Deus e confia em você, a quem está chegando esse áudio. Eu sou carteiro, você é Filadélfia. Medita na Bíblia, peça ajuda a Deus para te levar à igreja certa. Não vá em qualquer igreja, mas peça a Deus mostrar. Fique em paz, em nome de Jesus, e presta atenção nos fatos. Ele vai confirmar cada palavra que for feita aqui com fatos para tirar fé para você. Até mais, fiquem com Deus.